Queridos, nessa noite nós vamos estar encerrando essa série de mensagens, na verdade um grande estudo bíblico. Estivemos aí subindo a montanha dessa mais famosa oração do Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. Estou muito grato a Deus por esse tempo que tive aqui, por essas 9 semanas, foram mais de 2 meses que estivemos aqui, estudando cada frase dessa oração. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nessa noite e a gente vai sair daqui com um maior desejo ainda de estarmos aprendendo mais e colocando na prática, porque afinal de contas a gente precisa estar sempre lembrando de orar todo o tempo. Essa é a vontade do Pai, que a gente esteja em todo o tempo orando sem cessar, orando com toda a ação de graças e súplicas, como diz a palavra de Deus. Então vamos fazer isso, vamos fazer uma oração hoje à noite. Ore aí no seu lugarzinho, ore e coloque a sua vida, coloque o seu coração. Nós também saudamos os nossos amados que estão conosco pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Ore você também, coloque sua vida diante do Senhor Jesus, todos os seus pensamentos, seus desejos, e principalmente peça que esse momento seja mais um encontro da profundidade da nossa alma com o ser de Deus. Que nenhuma das palavras, que nenhum dos momentos aqui seja banal, seja rotineiro, mas que de fato se repita, aconteça mais uma vez aquela iluminação dos nossos olhos, vendo beleza na palavra de Deus, que Jesus mais uma vez, próprio pensar no nome de Jesus, pensar naquilo que Jesus representa, o nome, a pessoa de Jesus, tudo isso cause profundo impacto em nós. E a gente sai daqui dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor Jesus. Senhor Deus, Senhor Espírito Santo, para sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos hoje à noite, Pai. Pai amoroso, em quem temos colocado nossa confiança. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender de Ti, para ouvir Tua voz, Senhor, para encontrar, Senhor, este motivo, esta razão que sustenta a nossa vida nessa terra, que é o Senhor mesmo falando a nossa vida, Pai. Nós estamos, ó Pai, nesse lugar porque temos crido que Tu és o Cristo de Deus e que tens feito uma obra invisível, mas tremenda, Senhor. Tamanha é em nossas almas, não pode ser descrita com as palavras, Pai. Nós te adoramos porque o que tem sido construído em nós é inabalável, é eterno. Os homens não podem roubar esse tesouro que temos acumulado no nosso coração, Senhor. Temos depositado nos céus, nas moradas eternas, onde sabemos que estamos nos dirigindo, Senhor, para morar para sempre com o Senhor da glória. Ó Deus, seja bendito mais uma vez nessa noite. Destapa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, anima as nossas almas, Senhor, que a Tua palavra traga ânimo para os Teus filhos, para aqueles que têm necessitado de uma palavra do Senhor. Saiam daqui sabendo que o Senhor é Deus em suas vidas e que toda a dúvida, Senhor, todo cansaço, toda frieza, Senhor, toda incerteza, elas se dissipem diante do Senhor, porque Tu tens estabelecido a Tua vontade e nada pode impedir o agir do Senhor na Tua igreja. Nós Te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, na semana passada nós vimos porque nós precisamos pedir proteção diária, só fazendo aquela nossa revisão, aquela nossa retomada. Vimos ali os 3 últimos pedidos e no último pedido especificamente nós vimos que somente o nosso Pai, somente o Senhor Deus pode nos proteger das nossas provações e nos manter firmes nessa batalha espiritual que a gente trava todos os dias contra o maligno, contra Satanás e suas hostes. No estudo de hoje, vamos lá então. No estudo de hoje nós vamos nos concentrar, meus amados, finalmente nas últimas palavras da oração. Não sei você, mas eu já estou com saudade. Eu sou meio nostálgico assim. Eu crio apego.
Mas foi muito gostoso a gente estar caminhando aqui na oração. E tenha certeza, meus irmãos, a gente pode terminar o estudo, mas a vida de aprendizagem na oração não termina nunca. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente precisa estar sempre renovando o desejo do Senhor. Me ensina a orar. E a gente vai precisar muito, todos os dias, voltar para essa oração. Hoje a gente vai se concentrar, portanto, em Mateus capítulo 6, a parte B do versículo 13, que diz aí, eu vou convidar você, abra por favor sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, versículo 13, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, mas você também vai abrir na sua aí para conferir Bíblia com Bíblia, texto com texto e ver que a gente está no mesmo espírito, no mesmo texto. O Senhor Jesus termina a oração que Ele está nos ensinando dessa maneira aqui, Mateus capítulo 6 e versículo 13. Nós também temos aqui, né, projetado, mas veja aí, na sua Bíblia diz assim a minha: pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Temos o que aprender aqui ainda, meus irmãos? Temos ainda algo a aprender aqui nessas palavras. Depois que Jesus ensina as 6 petições que nós vimos até agora, a gente caminha aqui para o final da oração e o Senhor Jesus, então, nesse final de oração, volta mais uma vez para o louvor. É interessante essa volta porque, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Jesus conclui a oração como ele começou, com Deus. Nós começamos a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E nós voltamos no final da oração a falar do Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória. A vida do cristão é sempre assim, ela começa e termina com Deus. E nós vamos ver que essas palavras não estão aqui colocadas por acaso, mas elas têm esse propósito de levar o nosso coração à adoração, ao louvor a Deus. O Dr. Martyn Lloyd-Jones também mostra para a gente que essas últimas palavras de Jesus, elas também são reveladoras do nosso estado do coração, né? Ele chega a dizer assim, olha só, o Martyn Lloyd-Jones diz para a gente: a temperatura de nossa espiritualidade é medida pelos louvores e pelas ações de graças que fazem parte das nossas orações. Então, se você é um cristão, se você é um crente que em casa, que no trabalho, que aqui na igreja, consegue ter motivos de louvor a Deus no seu coração, você está bem quentinho, vamos dizer assim. Seu coração está quentinho. O louvor é esse borbulhar de adoração a Deus, é um coração esfuziante de alegria diante de Deus. E o Martyn Lloyd-Jones está dizendo: olha, veja bem a temperatura da tua vida espiritual. Se nas suas orações tem mais reclamação, se no seu dia a dia está tendo mais palavra de murmuração, a temperatura da tua vida espiritual está caindo. Agora, se por outro lado você tem uma adoração vibrante, se você tem realmente motivos e um coração disposto a louvar a Deus, tua vida está com a temperatura bastante elevada. Contudo, meus irmãos, depois que a gente faz esse primeiro olhar aqui, existe uma polêmica aqui nesse final de oração que a gente precisa enfrentar. Existe uma polêmica envolvendo essas últimas palavras da oração do Pai Nosso, a gente precisa começar por ela. Então, o primeiro passo que a gente precisa enfrentar nessa noite é esse aqui, que está aqui para nós. Esse final faz parte da oração original? Eu não sei se você já notou, mas na sua Bíblia aí, essas palavras estão entre colchetes. Está vendo aí na sua Bíblia? A gente tem aí entre colchetes, né? E o que está acontecendo aqui no finalzinho da oração já tem sido motivo de alguma discussão, né? A inclusão dessas palavras aqui. A gente vê, por exemplo, que pois teu é o reino, o poder e a glória, não vem nas Bíblias católicas. Essa frase, essa expressão que a gente está estudando hoje, não está lá nas Bíblias católicas. E nas nossas Bíblias protestantes, elas vêm em colchetes. Por quê? Por quê? A gente precisa primeiro enfrentar essa questão aqui. Eu vou trazer um pensamento do William Hendrickson, que ele vai falar de uma questão técnica que a gente vai acabar
indo para o que a gente chama de crítica textual, como é que a Bíblia foi, como é que a gente traz o texto original para os dias de hoje, mas a gente não vai se aprofundar, a gente não tem como fazer isso hoje, mas a gente precisa trazer uma conclusão sobre isso. Por que que nos católicos não tem essa frase e na Bíblia dos evangélicos tem essa frase? Então, olha só o que é que diz aqui William Hendriksen. Ele oferece essa explicação. Vou ler ela completa, depois a gente pensa, tá certo? Ele diz o seguinte: é comum sustentar que, uma vez que essas palavras estão ausentes dos principais manuscritos, as regras de evidência textual não favorecem a sua inclusão na oração dominical. Entretanto, sem contestar a exatidão desse ponto de vista, é bom fazer justiça ao fato de que, de uma forma ou de outra, a doxologia se encontra em algumas versões bastante antigas. Harrison, parece que você leu uma bula de remédio, eu não entendi nada. Não se preocupe, meus irmãos, eu estou trazendo aqui um argumento, uma palavra mais técnica, para a gente colocar a coisa mais fácil e mais simples, né? Ele está falando, em outras palavras aqui, justamente do que eu falei. Como é que a gente encontra o texto que estava na mão dos primeiros discípulos, né? Como é que a gente tem certeza que a Bíblia que a gente tem aqui, essa questão que a gente está tratando, é o mesmo que saiu ali da mão do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Isso a gente chama de crítica textual. Não vamos entrar nisso, vamos ficar somente nessa frase. Qual é a questão que o William Hendriksen está tentando nos ajudar a entender? Ele está falando o seguinte: olha, alguns desses manuscritos, o que são manuscritos? São documentos bastante antigos nos quais a gente se baseia para fazer a nossa tradução da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita numa língua diferente da nossa, não foi escrita em português. Jesus não falou português. Ele falou aramaico, muito provavelmente, com certeza, bem provável, o grego, porque era o inglês da época, né? Provavelmente o latim também, que era a língua dos romanos. Então, pelo menos ele falou 3 línguas, e ainda havia a língua materna dos judeus, que era o hebraico. Então, veja que nenhuma dessas línguas era nossa. E aí, nesses manuscritos, que são os documentos mais antigos, vamos dizer assim, os textos da Bíblia mais antigos que a gente tem, em alguns desses manuscritos não estão essas últimas palavras da oração. Então, deixa eu fazer ainda mais clara essa explicação. Temos alguns manuscritos que trazem o Evangelho de Mateus, principalmente manuscritos gregos lá do 3º e 4º século, onde não aparece essa expressão aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória, no Evangelho de Mateus. É isso que ele está falando aqui no começo, certo? Algumas pessoas, então, vão dizer que por causa disso, está vendo aí, olha, nos documentos, nos manuscritos aí gregos, não aparece essa expressão. Então, algumas pessoas vão dizer que essa expressão foi colocada depois no texto. Está entendendo qual é a polêmica? Temos alguns manuscritos muito antigos em que essas palavras não aparecem. Sim, é verdade, está dizendo William Hendriksen. Algumas pessoas vão dizer, já sei por que não aparece, porque depois que foi copiada é que alguém colocou lá. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Eu vou concordar com o pastor Augusto Nicodemos. O que o Augusto Nicodemos fala? Tanto pelo fato, tanto pode ocorrer que essas palavras tenham sido inseridas, ou que elas tenham vindo da própria mão, que o próprio Mateus tem escrito. O fato é que essas palavras aqui, que estão diante de nós, elas são bastante, elas têm bastante sentido, elas têm bastante significado, elas têm propriedade de estar aqui, elas casam com a oração. E além disso, além delas participarem, elas terem um fluxo da oração,
elas estão presentes nos documentos, na maioria dos documentos que nós possuímos da Bíblia. Tá certo? Deu para entender? Então, vou até acrescentar mais uma informação. Né? É polêmico, levaria algum tempinho para a gente discutir isso, mas eu não quero entrar nessa polêmica. Né? Eu quero deixar aqui, nem bater um martelo do lado, nem bater o martelo do outro. Não é necessário. Né? Vou concordar com Augusto Nicodemos. Nós temos, inclusive, documentos bastante antigos, um documento chamado Didaquê. Didaquê é um documento que vem ali da época, é datado de 90, 100 depois de Cristo, bem pertinho do Senhor Jesus. Né? É um documento em que a gente tem o discipulado dos apóstolos. Qual era era como se fosse a revista da escola dominical dos apóstolos, que circulava nas igrejas com a suma, o resumo dos ensinos dos apóstolos. É chamado de Didaquê. Nesse Didaquê nós temos exatamente essas palavras: pois teu é o reino e o poder. Está dando para entender? Então, o que é que nós precisamos entender? Está entre colchetes da nossa Bíblia, porque em alguns manuscritos não aparece. Mas, é o que está dizendo o William Hendriksen. Eita, já está o Felipe, já foi lá para frente, né? Está aqui com o William Hendriksen. O William Hendriksen está dizendo que essa doxologia, que a gente vai ver o que significa, essa expressão de louvor que a gente vai ver hoje à noite, ela está presente na maioria dos documentos que a gente possui. Então, a gente pode ficar tranquilo, há bastante lógica, há bastante coerência. Eu até concordo, eu acho que foi o J.I. Packer que falou que se tivesse de se inventar a expressão, não poderíamos inventar uma expressão melhor do que essa. Então, não é por acaso que ela está aqui. Ok, meus irmãos? Deu para entender? Podemos continuar? Amém? Amém. Muito bem. Agora sim. Podemos ver, meus irmãos, nessas palavras, profundidade, adequação, como eu falei, com a oração do Pai Nosso. Faz sentido, está no fluxo, é isso mesmo. O que faz dessas palavras, dessa expressão, o fechamento apropriado para a oração. Elas são o que o William Hendriksen chamou de, doxologia. Meu Deus, o que é isso? São duas palavras gregas. Doxa é glória, logia é palavra. Então, são palavras de louvor. Doxologia é uma expressão de louvor a Deus por sua grandeza e majestade. E eu queria, como a gente gosta muito da Bíblia, você gosta muito da Bíblia? Eu gosto muito da Bíblia. Gosto demais da Bíblia. Então, eu queria que você notasse aqui comigo, por exemplo, 1 Crônicas 29:11, que parece muito com esse final. Né? Algumas pessoas veem muita similaridade, muita semelhança desse final da oração com a oração de Davi, a partir do versículo 10, aliás. 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 10. Nós estamos vendo aqui a semelhança dessas palavras, como elas foram compostas aqui e como elas se parecem aqui com a oração de Davi. 1 Crônicas 29, versículo 10 até o 13, a minha versão diz aqui: veja, perceba aí na leitura como se parece com esse finalzinho da oração do Pai Nosso. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Olha que interessante. Davi falando centenas de anos antes da oração do Senhor Jesus. De eternidade a eternidade, como é que termina a oração? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, versículo 11, é o poder, teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, poder, reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos, riquezas e glória. Teu é o reino, poder e a glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Nessa oração em que Davi está consagrando os instrumentos, não, o material para o templo, a gente vê que a oração
do Pai Nosso está ali no finalzinho também. Aparece poder, aparece reino, aparece glória. Eu coloquei também aqui Romanos 11, 33 e 36, que é outra doxologia, outro louvor a Deus famoso, né? Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí no versículo 36 termina como? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito bem. Então, meus queridos, já que a gente falou um pouquinho dessa polêmica, e a gente já estabeleceu que ela está em harmonia, não apenas com a oração, mas com a Bíblia inteira, vamos analisar, então, a primeira parte dessa expressão, onde a gente pode ver, primeiro, vamos lá, Felipe, que Deus está no controle e age no mundo. Deus é digno de louvor, porque Ele está no controle e age no mundo. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 6, versículo 13. Então, a gente começa aqui o finalzinho da oração, dizendo o seguinte: o Senhor Jesus diz para a gente: pois teu é o reino, o poder. A gente pode tomar essas duas últimas expressões como se fosse uma coisa só. Existe até uma expressão em grego para isso. São duas palavras que representam um só pensamento. Está lembrado quando eu falei lá de reino? Quando a gente viu teu é o reino, eu falei do Salmo 103:19. No céu o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Reino domina sobre tudo. Eu falei para vocês que o reino de Deus é o governo total de Deus. É Deus no controle de todas as coisas. Então isso a gente já sabe. O que eu não falei ainda, e que aparece agora na oração do Pai Nosso, é do poder. Tem tudo a ver. Mais uma vez, Salmo 103:19, e o seu reino domina sobre tudo. O reino domina. Como é que o controle de Deus se manifesta sobre todas as coisas? Através do seu poder. E Deus é tanto rei de direito, como é rei de fato. Ele não apenas criou todas as coisas. Ele dirige pelo seu poder e faz acontecer o que Ele quer sobre todas as coisas. Esse é o poder. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu querido? Poder, então, é o domínio atual, é sempre atual, constante. Deus está sempre atuando em cada coisa. Nós podemos ver, sentir, perceber. O poder de Deus está sempre em todas as situações. Você só está agora respirando, aí sentadinho, se aquecendo, porque está correndo o poder de Deus em você, meu irmão. É isso mesmo. Está correndo o poder de Deus, mantendo a sua vida, mantendo a sua respiração, mantendo o seu batimento cardíaco. A gente só existe, tudo que existe, diz o apóstolo Paulo, tudo nele, em Jesus, subsiste, encontra sustentação. A gente só está aqui porque a gente está sustentado pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória a Deus. O J.I. Packer fala para a gente aqui sobre o poder. Olha só o que é que ele fala. O poder de Deus é bem diferente do poder que a gente vê por aí, né? A gente fala em poder, alguém já mexe o oi, né? Poder lembra política, né? Poder lembra uma coisa que corrompe, né? Mas não é isso. Quando a gente pensa no poder de Deus, é bem diferente. Não é um poder arbitrário, vazio. Deus não é uma força oca. A gente não está governado pelo acaso. O poder de Deus não é aquilo que as pessoas pensavam lá no século XIX, que Deus deu a corda no relógio do mundo e deixou o mundo andar sozinho. Nós não acreditamos nisso, nesse poder vazio. Ele diz também que o poder de Deus não é um tornado, não chega para fazer absurdos sem nenhuma explicação. A gente também não acredita que é um poder como se fosse um elefante maldoso, que chega desastrado e não tem não tem nexo com nexo as coisas. Nós não acreditamos nisso. O J.I. Packer vai dizer que o poder de Deus é a invencível misericórdia.
Os propósitos triunfantemente satisfatórios de misericórdia e de bondade para nós e todos os homens. Isso é o poder de Deus. Nós louvamos o poder de Deus, porque Deus usa o poder para fazer a sua vontade, para o bem da sua igreja, para o bem da sua vida. Deus controla todas as coisas e Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é por isso que ao final da oração nós louvamos o reino e o poder de Deus. Isso significa dizer, então, que nós louvamos a Deus pelo seu controle onipotente. Quando nós oramos a Deus, terminamos a nossa oração dizendo: sim, Senhor, louvado seja o teu nome, porque nada pode parar a tua vontade. Nós repetimos a voz de Jó no finalzinho do seu livro: bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente também louva a Deus porque Deus merece todo o louvor eternamente. Agora a gente vai para a próxima expressão: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a glória para sempre. No Novo Testamento, a glória pode ter dois significados. Mais uma vez a gente vem aqui para o J.I. Packer, que nos ajuda. Glória tanto pode ser, meus irmãos, a manifestação do que Deus é. Então vamos devagarinho aqui para a gente entender. Você vai lembrar que Moisés uma vez chegou para Deus lá no Êxodo e disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. E a gente canta: derrama a tua glória. O que a gente está pedindo quando canta isso? O que Moisés queria ver? A glória. O que é a glória? A glória é a manifestação da beleza de Deus. É a manifestação de tudo que Deus é, todos os seus atributos. É ao mesmo tempo a misericórdia, o juízo, é ao mesmo tempo a ira e a graça. É todo o ser de Deus exposto, iluminando nossas vidas até onde a gente pode entender e alcançar. E é por isso que João diz que quando os apóstolos viram Jesus, ele diz lá no Evangelho: e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Então, glória é aquilo que Deus manifesta dele mesmo. É aquela beleza de Deus manifesta para nós. Mas não é apenas isso. A gente também diz glória a Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. A gente também diz glória a Deus. E o que a gente está querendo dizer com glória a Deus? Com certeza não é a mesma coisa dessa manifestação, porque só Deus consegue manifestar o que Ele é. Só Deus consegue mostrar. Quando a gente diz glória a Deus, a gente está falando do louvor que a gente dá a essa glória. A gente está dizendo que essa glória só é devida a Deus. Que aquilo que há de mais belo, mais honroso, todos os títulos, todo o amor que houver no mundo, toda a honra, só Deus merece. Só Deus é digno de glória. Então, nós temos esses dois significados. Aqui no finalzinho da oração é o segundo significado. É o significado de dar glória a Deus. Olha só o que o Matthew Henry diz que é dar glória a Deus. Ele diz aqui: atribuir a glória a Deus para sempre sugere um reconhecimento. É você, no final da sua oração, no seu dia a dia, reconhecendo: hoje eu conquistei o pão de cada dia, voltando aí para os pedidos, hoje eu tive uma experiência, hoje eu me reconciliei, enfim, o que eu vivi nesse dia, seja Deus glorificado. Porque no final das contas, só a Deus a glória. Porque dele, por meio dele e para ele sempre. Romanos 11:36, sempre ressoando nas nossas mentes. Sempre é um reconhecimento. Um cristão é aquele que reconhece a honra, a glória de Deus em cada ato da sua vida.
fez uma boa transação no trabalho, glória a Deus. Começou a se sentir doente, com a cabeça doendo, Senhor, estou me sentindo assim, mas glória ao teu nome, glória a Deus. E aí é que a gente mais uma vez cai no significado das palavras, né? A gente usa a palavra entendendo o significado, não é dizendo, lá vem o menino no meio da rua, levou um tropeção, glória a Deus. Não é assim também. Vamos socorrer o fulano que ele está morrendo, glória a Deus. Não é assim também, né? Nós damos a glória a Deus. Tem bastante diferença, né? Bastante diferença. É um reconhecimento de que tudo acontece para que Deus seja glorificado. É que eternamente é devido esse louvor, essa glória a Deus. Não apenas o reconhecimento, mas um desejo profundo de glorificar ao Senhor eternamente. Quando você diz aqui na terra, glória a Deus, você também é enchido daquele senso de transcendência, daquela vontade de ir embora daqui e ir logo para a glória, para estar cara a cara e dar essa glória a Deus ao vivo, diante do Pai. Quando você diz glória a Deus, você anseia com aquele dia em que você vai estar fazendo companhia aos anjos no louvor eterno ao nosso Pai, ao Senhor. Esse desejo profundo de glorificar o Senhor com os anjos e santos que vivem na presença de nosso Pai Celestial. Não há como não dar glória a Deus e não ser transportado da terra para o céu. Nós louvamos a Deus então, porque Ele é sempre glorioso em tudo o que faz e nos criou para dar glória a Ele por toda a eternidade. Por que você está aqui, meu irmão? Para dar glória a Deus. Qual é o sentido da sua vida, meu irmão? Dar glória a Deus. Porque nós somos criados para dar glória a Deus. Porque estamos indo para o céu para dar glória a Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E todas as coisas foram criadas para o louvor da glória do seu nome. E ao fim, meus irmãos, nós chegamos na última expressão da oração, que diz, e na verdade nós precisamos dizer, assim será, assim será. Amém. Amém? Você já parou para pensar o que significa amém? Sim. Vamos mergulhar um pouquinho mais aqui, aproveitar o que diz a oração e entender o que Jesus está nos ensinando com o amém. O amém é uma palavra que vem desde o Antigo Testamento. A gente já encontra no Antigo Testamento. Então não foi uma invenção de Jesus. Ela já está na Bíblia, já fazia parte do povo de Deus. É, portanto, uma palavra de origem hebraica. No entanto, meus irmãos, olha, eu quero que você preste atenção nisso. Amém vai muito mais além do uso que a gente costuma dar. Certo? Então, veja aí. Eu vou trazer mais uma vez um pensamento do J.I. Packer. Ele fala o seguinte aqui. O significado de amém, lá na raiz mesmo assim, chegando lá no significado original, é verdade, é uma coisa firme, dura, certa, sólida. Dá essa impressão de algo que a gente não pode mover, né? É algo estabelecido, firme, duro, certo, e que expressa um enfático sim. Então, quando a gente está dizendo amém, a gente está dizendo sim. Glória a Deus. Amém. Então, o nosso amém nunca é amém, irmãos. Amém. Não foi amém. Não foi amém. Tá? Não foi um amém, meu irmão. Amém é enfático. Amém é você concordando mesmo. Amém. Agora a gente pode caminhar um pouquinho mais. A gente tem algumas expressões de idiomas que dão essa ênfase. Por exemplo, no inglês, é definitivamente sim, lá do inglês da
para dizer que é algo enfático. Talvez aqui, a gente tem aqui a linguagem do pastor Pedro, né? Quando ele quer dizer que é uma coisa certa, porque como é que ele diz? Ele diz, como é que ele diz, meu Deus? É desse jeito. É assim que ele diz? Né? É desse jeito, é enfático, né? Então, você também deve ter uma expressão, né? Se você não pegar aí o nordestês do pastor Pedro, você tem outra, mas existe essa ênfase no sim. Ele chega a dizer aqui que quando algumas pessoas fazem a paráfrase de amém, dizendo que assim seja, na verdade, eles estão parafraseando de maneira fraca. Não é isso. Amém não é que assim seja. Por quê? Porque não é apenas um desejo. Amém expressa não somente uma vontade, um desejo. Oh, meu filho, né? Tomara, quem sabe. Né? Oh, queira Deus. Não. Amém não carrega essa força. A força da palavra bíblica traduz uma confiança devotada. Por isso, assim será. É assim que o J.I. Packer nos ensina a traduzir essa expressão. Então, a gente poderia adotar, toda vez que você pensar em amém, assim será. Eu creio, assim será. Quando você está pensando em dizer amém, quando você diz amém em uma oração, assim vai ser, assim será. Em nome de Jesus, amém. Amém? Isso, agora ninguém vai dizer mais fraco, né? Ninguém mais diz fraco. Ao nosso Pai, meus amados, que sabe e pode todas as coisas, nós dizemos amém. Assim será para todo sempre. Eu queria terminar essa nossa noite, esse nosso estudo, chamando a sua atenção para uma frase, na verdade, um escrito que o Tim Keller considerava como uma das maiores descrições de oração já feitas. Nós vamos ver aqui o pensamento do George Herbert, que no inglês consegue definir oração sem usar nenhum verbo, nenhum único verbo. Ele vai fazer essa poesia sem usar nenhum único verbo. E aqui eu queria terminar esse nosso estudo de hoje à noite. Ele diz o seguinte: o que é oração? Oração, banquete das igrejas, templo de anjos, sopro de Deus no homem de volta ao nascimento, alma em paráfrase, coração em peregrinação, prumo cristão esquadreando céus e terra, mecanismo em luta contra o Todo-Poderoso, torre do pecador, trovão reverso, lança que transpassa o lado de Cristo. Os 6 dias de transformação do mundo em 1 hora. Uma espécie de melodia que todas as coisas ouvem e temem. Suavidade e paz e júbilo e amor e êxtase. Maná exaltado, alegria superlativa, céu no prosaico, homem em belas vestes, Via Láctea, ave do paraíso, sinos de igreja que se ouvem além das estrelas, sangue da alma, terra de especiarias, algo compreendido. É assim que o George Herbert define oração. Com certeza uma das descrições mais bonitas que a gente tem na história. Praticando orar, a gente então encerra nessa noite trazendo 2 lições práticas para a gente colocar na nossa vida de oração e na nossa vida diária. Primeiro, louve a Deus constantemente por tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Não esqueça do louvor. O louvor renova o ânimo e devolve a Deus aquilo que é de Deus. Segunda lição,
Mantenha um coração disposto a continuar sempre aprendendo a orar. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Queria convidar você, então, nesse finalzinho, a nós fazermos a oração do Pai Nosso, para seguirmos para mais um minutinho mais alguns momentos de oração. Mas concentre a sua vida em cada uma dessas palavras e vamos juntos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.